Olá, sejam bem-vindos ao Pode Conectar, a sua mentoria de carreira em cada episódio. Eu sou Paola Schuber e esse podcast é para quem olha a sua carreira sempre à frente. E claro, hoje estamos aqui com mais um super convidado especial. Nós estamos falando do Cláudio. O Cláudio hoje ele é um líder que construiu sua trajetória com disciplina, visão e propósito. Ele é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em sua área com a certificação internacional do PMP e há mais de 11 anos atua na Stecla Engenharia, atualmente estando na posição de diretor-geral. Cláudio é um exemplo de profissional que uniu formação técnica sólida, gestão estratégica e liderança inspiradora, transformando projetos e pessoas ao longo da sua jornada. Sua carreira é marcada pela busca por excelência, inovação e, acima de tudo, pelo desenvolvimento de equipes que olham para o futuro. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Conta um pouco para a gente sobre quem é você e sobre tua trajetória para todo mundo conhecer um pouquinho melhor. Olá, obrigado. Primeiro é uma honra estar aqui. Fiquei bem feliz com o convite. É um ambiente que para mim vai ser um pouco desconfortável no início, mas vou tentar fazer da melhor maneira possível aqui para que a gente possa trazer um pouco de inspiração para algumas pessoas. Bom, meu nome é Cláudio, então sou nascido em Maceió, Alagoas. Meu pai é engenheiro civil. Ele tem uma trajetória em algumas construtoras, né? Criou uma gerenciadora de obras que é a que a gente atua hoje. Então, vim de família polonesa, por isso que o meu sobrenome é essa confusão de consoantes, né? Vaidovich. Vaidovich. Então, meus avós são poloneses e meu pai é descendente, né, de maneira direta. Meu avô e minha avó são poloneses. Sou cristão de família, sou um atleta dedicado aí à competição amadora, sempre gostei disso, então isso me moldou também ao longo da minha carreira. Engenheiro civil, um pai, né, e um marido aí, que a gente tenta se esforçar para ser um pai presente e um marido aí acolhedor também. Com certeza, né? E além disso, né, estou aí na direção da Stecla nos últimos anos. Certo, bem legal. E conta para nós como é que foi essa escolha pela engenharia civil. Eu imagino que tem uma influência familiar. Como que você foi desenhando a tua trajetória, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar num outro momento. Acho que você tem algumas escolhas aí que foram bem interessantes. Conta para nós. Eu até tenho uma história engraçada em relação a isso, que eu fiz 3 testes vocacionais antes de escolher engenharia civil no vestibular. Eu estava bem inseguro em relação a isso. Aí eu fiz a primeira vez, eu queria, né? Eu gostava muito de exatas, matemática. Estava pensando em fazer engenharia civil no vestibular, mas eu falei, vamos fazer o teste vocacional para ter certeza. Eu estava entre engenharia civil e psicologia. É mesmo? Eu até gosto até hoje, né, dessa área. E aí acabei fazendo 3 testes vocacionais e deu engenharia civil e meu avô era engenheiro civil também, não o pai do meu pai, o pai da minha mãe, por coincidência. E ele que foi que escreveu o nome da Stecla, né? Ele que trouxe o nome da empresa que eu trabalho hoje, né? Que meu pai fundou, que é Stefan Vaidovich, que meu pai é Stefan, com o Cláudio, aí ficou Stecla. Então ele meio que, quando eu tinha 10, 11 anos, ele meio que profetizou, ele brincou assim com a minha mãe e com meu pai. Esse menino tem cara de engenheiro e vai ser engenheiro. Que legal. Então ele, apesar do meu pai nunca ser rigoroso assim, e me incentivar de maneira intencional a ser engenheiro, eu acho que naturalmente foi um caminho que me veio assim do vestibular, né? Então eu escolhi essa carreira de engenheiro civil. Que legal. Uma coisa que eu achei muito interessante, Cláudio, na tua trajetória, é que embora a empresa que você está hoje, ela já exista, né? Você tem mais tempo de formado e 11 anos de Stecla. Então você não foi direto, saiu da faculdade e foi direto para a Stecla. Você teve uma jornada. Conta um pouco por que você foi conhecer outros mercados, trabalhar em outros lugares, quando que você entendeu que era o momento certo de você estar indo para a empresa da tua família? Sim. Acho que o primeiro ponto é que a empresa era uma consultoria, vamos falar assim, com não muitos engenheiros, né, naquele momento, mas sempre tive a vontade, né? Mas de maneira indireta, meu pai deixava bem claro que era importante ter essas experiências fora e, de certa maneira, uma cultura familiar nossa é ficar um pouco longe da área de conforto, né, para você poder crescer e ter outras experiências. E eu encarei isso de uma maneira bem clara, assim. Foi um papo, não existiu uma conversa, mas assim existiu assim meu pai, eu lembro que me deu o livro do Monge Executivo, por exemplo. Então eu sempre tive esse receio de ter uma liderança
imposta, uma liderança por hierarquia. Então, a partir do momento que eu traço um caminho de entrar na empresa da família, eu não queria ser colocado lá como uma liderança de hierarquia pura e por poder, né? Eu queria ter essa liderança servidora, conquistada e de certa maneira que um dia pode inspirar alguém e trazer um comprometimento para o time. Então, acho que fazer uma jornada fora e conhecer outros ambientes e pegar experiências fora dá uma bagagem diferente para quando entra na empresa e trazer pontos positivos também do mercado. Perfeito. Até o olhar, né? Isso, um olhar, e ter um olhar também de ser um colaborador, de entender as dores que existem quando você está do outro lado da mesa, né? Sim, perfeito, perfeito. E se você olhar para trás, quais foram os momentos mais decisivos e que moldaram a sua carreira? Pois eu separei 3 momentos assim bem claros que ficou na minha carreira. Eu acho que o primeiro ainda na faculdade eu fiz estágio desde o primeiro ano, né, fora da Stecla. Eu trabalhava numa empresa chamada Dória Construções. Eu lembro que eu entreguei o currículo lá, tinha basicamente o meu nome e que eu tinha disponibilidade em algum momento para trabalhar. É aqui pertinho, né? Era aqui perto, inclusive, 2, 3 quadras aqui para baixo. E aí, no momento da faculdade, também eu tive a oportunidade, pelo programa CAPES, de fazer um intercâmbio. Então, eu fiz faculdade na França também, de engenharia civil. Então, eu acho que essa experiência de ter feito um desafio de uma universidade fora, em outra língua, foi bem importante assim, para minha carreira. E o domínio de línguas, né, de inglês e francês, por causa desse intercâmbio, acho que foi um ponto que me preparou muito para o mercado já quando eu voltei e me formei. Acho que um outro momento muito importante na carreira foi essa decisão que eu tomei de conhecer o mercado antes de ir para a Stecla. Eu acho que foi desafiador também e foi bom. E o terceiro grande momento que eu separei é decidir vir para a Stecla. Que aí o friozinho da barriga foi bem maior, daí que de certa maneira eu não tinha outro plano depois. Então era o plano A da vida, né? Perfeito. E com quantos anos você assumiu sua primeira liderança? Eu até falo na empresa isso, que todos nós somos líderes em alguma área da vida, em alguma atmosfera dos ambientes que nos cercam. Mas assim, antes de estar na Stecla, como engenheiro civil, ele é a parte técnica da obra. Eu exercia liderança com os contratados, né, na empresa que eu estava trabalhando numa obra na Repar, na Petrobras, numa construtora. Então eu já tinha que exercer liderança ali com 22 anos nos empreiteiros, nos pedreiros, nos carpinteiros. Então, e é um desafio, porque acho que todo engenheiro civil recém-formado passa por isso, porque ele tem a autoridade, ganha pelo diploma, e ao mesmo tempo não tem a experiência que o mestre de obra tem no campo. E ele tem que liderar aquele time para conduzir o cronograma da obra, né? Então, essa foi meu primeiro desafio, assim, né? Como é que... vamos falar assim, os mestres de obra, como é que esse menino aí, recém-formado, vai mandar o que eu tenho que fazer aqui? Então, esse foi o primeiro passo, eu diria assim, que foi o meu primeiro desafio como líder. E como que você observa, assim, você como líder, em termos de competências, o que você considera que precisa ter para você conseguir influenciar esse público, influenciar o público que você tem hoje? Eu acredito que não tem mais espaço para essa liderança dominante, imposta e, de certa maneira, que impõe medo às pessoas. Eu acho que isso daí já ficou muito para o passado. Inclusive, a nossa nova geração aí não... Daí que não funciona. Já deixa claro que não funciona. Mas eu, como líder, prezo muito uma liderança que possa pensar no crescimento individual das pessoas, que traça feedbacks contínuos, bem alinhados com expectativas. E um ponto que eu sempre prezei também da liderança é a capacidade de ajudar os outros. E para ajudar os outros, de maneira técnica, na área que a gente vive, precisa ter substância, tem que ter propriedade. Então, eu sempre busquei meu desenvolvimento pessoal, né, técnico. Vamos falar assim, no primeiro momento, que era fazer pós-graduação, fazer especialização, estudar, fazer um mestrado, tá lendo artigo, tá em feira, tá ouvindo podcast. Então, coletando experiência nesse dia a dia e trazendo
as áreas que a gente atua para poder ter propriedade na hora de direcionar alguém como líder, né? Então, acredito que um bom líder sabe fazer as perguntas certas para o time para conseguir direcionar eles no caminho certo. Perfeito. E, Cláudio, como que você vê a introdução de mulheres no mercado de trabalho com esse olhar da engenharia? Bom, esse é um tema que eu diria que no início da minha carreira eu tratava ele de uma maneira muito superficial, assim. Não era algo que eu dava tanta atenção. Mas eu casei com uma engenheira civil, que eu fiz faculdade, né? A Cláudia, né? Então, Cláudia? Que exatamente. legal. E assim, a jornada da carreira dela, de certa maneira, eu estou com ela já há 13 anos agora. Vou fazer 10 anos de casado. Então, eu vi que o quanto era importante dentro da nossa área uma liderança que fortaleça, né, o papel da mulher como líder também e para que ela seja protagonista nas obras ou nos projetos, porque eu entendi um pouco da dor dentro do nosso mercado que as mulheres passam e eu quis fazer um pouco diferente dentro da nossa empresa. Então, eu trato com bastante atenção esse tema para que eu não seja, para que eu seja, né, uma fonte que alimente essa liderança e fortaleça os caminhos da liderança feminina dentro da Stecla, vamos falar assim. E os frutos que a gente tem colhido nos últimos anos é muito positivo, assim. A performance tem sido bem satisfatória. E isso você conta um pouquinho dessas iniciativas, até mesmo seja por um olhar de recrutamento, que é uma coisa que é a porta de entrada, né? Ali que a gente começa a trazer muitos homens para dentro, porque a disparidade é imensa, né? Você vai pegar uma faculdade, quantas mulheres tinha na tua faculdade de engenharia civil? Olha, sabia que isso é um pouco de até curiosidade. O meu ano foi o primeiro ano que entrou mais mulheres no curso. É mesmo? Na Federal, que coisa boa. Do que os homens. Só que as mulheres tendem, dentro da nossa área, a não irem para ambientes com obra. Ficam em projetos, ficam em uma área mais gerencial. Então, só que como a Stecla trabalha tanto em obra quanto projetos e precisa estar no dia a dia ali, então a tendência é ter mais homens disponíveis, vamos falar assim. Mas como a gente tratou isso no RH, a gente nunca estabeleceu que precisava ser uma mulher em tal determinada vaga. Mas a partir do momento que a gente coloca mulheres na liderança, elas acabam trazendo outras mulheres também para a empresa. Então, hoje a gente tem agora ela é uma diretora, né, já tem um ano, se não me engano, diretora de projetos e inovações, que é a Fernanda Brocardo. E ela, de certa maneira, trouxe muitas outras mulheres para a liderança, para gerências, para as coordenações. Então, eu notei pela literatura também que a gente precisa... Para trazer isso para a empresa, a gente precisa dar destaque primeiro para a liderança feminina interna, para ela puxar as sucessoras delas, né? Então, super legal. E a gente também fez iniciativas com empresas, né, focadas em liderança feminina. Então, a gente teve um evento específico, a gente fez uma imersão com todas as mulheres na empresa, para deixar destacado o quanto a gente acredita né, e fortalece o tema. E aí, depois dessa imersão, surgiram aí 4 ou 5, se eu não me engano, promoções. Nossa, bem, bem interessante, porque eu acho que essa perspectiva que você traz de você, não só na porta de entrada de um recrutamento, de ficar recrutando mulheres, mas também de ter mulheres na liderança para que elas realmente façam esse movimento. Porque aí você aumenta, você escala a iniciativa, literalmente, né? Que legal, bem bacana. E, Cláudio, muitas vezes o sucesso profissional nos exige escolhas difíceis. Qual que foi a decisão mais desafiadora que você precisou tomar? Eu acabei não contando ainda, né? Mas eu tive uma empreiteira paralelo à empresa do meu pai, que eu estava assumindo como funcionário, vamos falar assim. Eu entrei na Stecla e eu nunca deixei de lado uma outra iniciativa que eu tinha de empreendedorismo, que era uma empreiteira. E eu atuava com essa outra empresa que chamava CWT, né? Já estava tendo um certo sucesso, que eu atuei na Enaex, recentemente ali teve um acidente. Eu trabalhei ali há 10 anos atrás, trabalhei na BMW, trabalhei no grupo JP Morgan. E em 2019 eu tomei a decisão de só focar na Stecla. E fechei essa empresa super saudável para só ter um plano A. Então,
E foi bem difícil continuar com essa decisão depois da pandemia, porque eu tomei essa decisão em meio de 2019. E aí a pandemia estourou em 2020. Então foi um momento bem desafiador, assim, continuar só na Stecla, no meio da pandemia, né? Só tive essa fonte de renda e a gente teve desafios, né? Igual todas as empresas, né? E com algo que estava dando certo também, né? Isso, E a gente estava fazendo dois shopping centers ao mesmo tempo na época da pandemia e eles foram muito prejudicados, então foi bem desafiador. Assim. E o que culminou essa decisão de não, eu preciso focar nesse plano A e vou seguir em frente? Algumas leituras que eu tive, né? Eu gosto de ler e assim, eu precisava ter um plano A para dar certo. A Stecla não poderia ter 2 focos. E eu estava entendendo que meu tempo estava muito dividido e isso estava perdendo performance nas 2 empresas. Então, eu tinha que optar um dos 2 caminhos e eu entendi que a Stecla era a melhor opção por de certa maneira, também honrar a minha família, assim, no longo prazo. E criar uma sucessão com meu pai e criar uma aposentadoria mais confortável para ele. Né? Perfeito. E assim, né, ser diretor-geral de uma empresa que tem muitos funcionários, né, e uma área bem técnica também, né, Cláudio, demanda muito. Como que você faz para se requalificar, para se manter ativo, adquirindo novos conhecimentos e realmente conseguir não ser consumido pelo dia a dia e só viver para trabalhar, digamos assim? Isso é o equilíbrio da vida, né? É um desafio. Então, a gente tem... Bom, eu me apoio em bons profissionais também que estão comigo, que trazem esse dia a dia, mas é ficar próximo da academia, né? Tentar... Por exemplo, a gente tem palestras anuais na UFPR, ficar perto do CREA, do IEP, até para entender o que o mercado está trazendo, né? E ler artigos, ficar ativo, né? Dentro da academia, mas também do mercado, né? E a gente tem também incentivos dentro da empresa de desenvolvimento profissional, são metas, né, dentro do nosso plano, vamos falar assim, de bônus anual para os gerentes de contrato e diretores. E eu me incluo dentro disso para tentar né, ser um exemplo. Então, que legal. Estamos sempre estudando. E, sem dúvidas, assim, acho que isso é um grande diferencial. Se você pensar, houve uma construção desde o início, né? De querer fazer parte, não realmente de algo que você está construindo, né? Então, não é todo mundo, vocês precisam estudar, eu também preciso. Sim, todo mundo precisa. Não tem um portfólio de cursos, treinamentos que as pessoas precisam fazer, eu também preciso. Então, acho que, de certa forma, essa humildade, né, Cláudio? Acho que é algo que fica muito evidente, assim, conversando com você. Porque o ego, acaba com acaba com as pessoas também, né? Sim, acaba com as empresas, né? Com certeza. Sim, com certeza. E vamos falar agora de uma dor, né? Que a gente escuta muito, né? Quando você olha para os jovens profissionais que chegam no mercado hoje, o que mais está te chamando a atenção nessas novas gerações? A pressa. Eles são ansiosos, assim, por natureza. Mas a gente tem a sorte de ter uma geração muito engajada, uma geração Z na empresa que tem tido resultados fabulosos. Mas eles têm a tendência a ter essa visão de conquistar tudo muito rápido, de fazer tudo com muita velocidade e acabam não aproveitando a jornada que eles se encontram, né? Então, fica mirando no futuro e não aproveita o presente. Isso, exatamente. Eu até falo para eles... Tenho 2 em especial que eu admiro muito, assim, que eu enxergo como talentos, que eles têm que curtir a jornada, a vida, né, eu gosto de correr e tal, a vida não é uma prova de 100 metros rasos, ela é uma maratona, é um negócio que você tem que estar no ritmo. Eu tenho um pouco de medo deles acelerarem demais e sofrerem burnout ou né, de certa maneira, perderem o espírito do propósito do que eles estão vivendo
por estarem demasiados cansados ou estressados com os temas por quererem ir rápido demais. Perfeito. Cláudio, conta, eu acho que é legal você contar o que é o core business da Stecla, né? Quando a gente conversou, você comentou a questão de obras, né? De você não ter essas pessoas de operação, mas você ter principalmente pessoas de engenharia que fazem parte do time. Sim. Conta um pouco para nós desse dia a dia de vocês como empresa. Sim, nós somos uma empresa de engenharia do proprietário, uma gerenciadora de obras, né, e projetos complexos. Então, a engenharia do proprietário, ela atua como uma consultora de empresas que tem um projeto complexo de construção civil, né, que necessita de um apoio especializado por um período determinado. Por exemplo, fazer uma fábrica, fazer um hospital, fazer uma quadra de skate. Então, quando tem alguma coisa fora do normal dentro daquele ambiente industrial, alguns dos nossos clientes são, por exemplo, a Volvo, Volkswagen, Grupo Straumann. Então, eles vão fazer uma fábrica e eles têm uma equipe do departamento deles limitada para o dia a dia, que não é usual construir uma fábrica toda semana, né? Sim, sim. Então, aí quando tem essa demanda, vamos falar, spot, assim, eles acabam usando empresas como a Stecla, né, consultoras, gerenciadoras de obra, para criar um time de engenharia multidisciplinar para conduzir esse processo até a utilização desse ativo, né? E quais são as principais contratações que vocês fazem? A gente até estava falando de oportunidades, você comentou que tinha algumas oportunidades em aberto. Quais são as principais contratações que vocês fazem lá? O nosso time é composto de engenheiros, né, de todas as disciplinas, engenheiros civis, engenheiros eletricistas, mecânicos, arquitetos. Então, nossas oportunidades são nessas áreas. Temos vaga em área de arquitetura, de engenharia mecânica, engenharia civil. Então, é para atuar como um engenheiro consultor dentro dessa área de gestão de projetos, né? É organizar esse processo para que ele fique fluido para o cliente, que o cliente não tenha dor de cabeça para construir uma casa deles. Apesar de ser difícil, né? A obra no Brasil a gente sabe que tem esse preconceito, né? Mas é para deixar mais leve, né? Perfeito. E qual que foi o conselho mais valioso que você recebeu na sua trajetória que você carrega até hoje? Eu acho, são vários que passam pela minha cabeça, mas eu não posso, assim, eu vou colocar um aqui que o pessoal vai até rir quando se escutar isso. Meu pai sempre fala que a gente tem que acompanhar o primeiro serviço. Ele falava isso como um bom engenheiro civil, que tem que acompanhar a primeira vez que vai fazer uma porta, a primeira vez que vai concretar um bloco. Mas eu levo esse espírito para qualquer tipo de liderança. O primeiro processo de contratação, o primeiro onboarding, o primeiro offboarding. A gente está presente como diretor da área para que estabeleçam as expectativas e que você já direcione da maneira como você acredita ou trace a maneira certa para que depois você possa, vamos falar assim, deixar ali a cultura ou o jeito que você quer no longo prazo. Entendi. E falando de entrevista, qual que é uma pergunta que você não deixa de fazer numa entrevista de alguém que quer trabalhar na Stecla com vocês? Eu sou um pouco assim, eu não faço sempre a mesma pergunta, mas eu sempre tento buscar captar se a pessoa é feliz. Eu acredito muito que pessoas felizes performam bem, acrescentam para o ambiente que estão. E eu sempre pergunto por que você quer vir para a Stecla, né? Ou por que você está querendo sair da onde que você está, né? O que te deixa assim com essa intenção, né? Perfeito. E onde que é a porta de entrada na Stecla hoje? A gente tem um departamento de RH, né? Mas vamos falar assim, nossos maiores recrutadores são a nossa equipe, né? Eles muitas vezes falam para mim assim, aquela pessoa é a cara da Stecla. Então, acaba que a gente contrata muito por esse endomarketing nosso. Entendi. Assim. E geralmente é o cargo que essas pessoas entram como uma porta de entrada para que elas possam se desenvolver dentro da Stecla, qual que é? Bom, a gente tem como cultura fazer com que as pessoas se desenvolvam e a gente evolua as pessoas internamente, né? A gente
eventualmente contrata algum cargo maior de liderança, mas a porta é mandar um e-mail para o RH e talvez ter, de certa maneira, algum contato com a obra industrial com a gente em algum momento, né? Ou algum relacionamento com o cliente. O que a gente não gosta é de puxar de concorrentes ou de clientes também, muitas vezes, que pode acontecer, ou de fornecedores sem a gente ter conversado, sem eu praticamente ter conversado com o dono, né, da empresa para entender o que está acontecendo, para não fazer mal para ele ali, para não. Acho que vocês têm até mais propriedade para falar sobre isso, para não roubar um do outro ali, né, ter essa classe, né, na hora de tomar esse envolvimento. Acho que é muito importante a pessoa sair de porta aberta do lugar que está. Sim, com certeza. Eu penso que isso pode ser o jeito que ela vai sair no futuro também da Stecla. Né? Se a gente entender a entrevista de competências, né, a gente avalia um comportamento, né, pensando que existe uma tendência de que aquele comportamento se repita, né, posteriormente. Então, faz sentido, com certeza. E, Cláudio, se você pudesse mandar uma mensagem para o Cláudio que estava começando a sua carreira, o que você mandaria? Eu acho que eu falaria para ele estudar a inteligência emocional mais cedo na vida. Acho que depois da pandemia ficou mais evidente a necessidade, né, da gente ter esses soft skills, mas como engenheiro de formação e até pelo meu perfil comportamental, eu foquei muito em técnica. E se eu tivesse entendido o jogo da inteligência emocional antes, acho que eu teria aproveitado melhor a jornada, né? Entendi. Perfeito. E Cláudio, conta para nós um livro ou uma frase inspiradora dessa assim que você leva para sua vida. Eu acho que um livro que foi muito bom na minha jornada, assim, foi o Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer. Porque, bom, pelo lugar que eu queria ir, eu acho que achava importante isso e acho que para todo mundo entender o papel do CEO e do líder é muito relevante. E eu lembro desse livro que ele fala que é primeiro quem e depois o quê. Então, eu tive muito esse mindset na empresa. Eu não sabia muitas vezes o que a pessoa ia fazer, que eu estava contratando, mas eu sabia que ela era uma pessoa muito boa, uma pessoa feliz, uma pessoa que tinha habilidades técnicas boas, comportamento excelente. E depois a gente ia ver o que ela ia fazer. Então, eu gostei muito desse mindset. Eu trouxe, de certa maneira, para minha liderança na empresa. E eu gosto de frases, assim... eu gosto bastante de filosofia, né? Estudei bastante já. Mas eu não deixo de citar Provérbios 15:33, que é a humildade precede a honra. Então, quando a gente acho até legal que você falou, muito obrigado, inclusive. Que é uma coisa que eu valorizo muito, é a gente tentar ter os ouvidos abertos para um dia ser honrado. Né? Então, acho que é importante. E não foi combinado, hein? É verdade. Não foi combinado. Meu lado psicóloga e de recrutadora que fui por muitos anos, né? De estar à frente mesmo da operação em si, né? E, enfim, quando a gente começou a empresa, eu e a Márcia, nós duas fazíamos literalmente os processos de seleção. Então, eu entrevistei muita gente mesmo, né? Fiz muito processo seletivo, então ainda tá afiado. Você já bate o olho e já consegue... Já conversei, eu falei, nossa, olha só, por isso que me chamou a atenção falar sobre a humildade, que ficou muito evidente, assim, que legal. Que bom, obrigado. Que bacana. É uma pergunta que eu acho que é legal fazer também, Cláudio, em tempos de IA, de inovação, que está toda essa movimentação no mercado, de que forma você tem visto isso impactar lá na Stecla, impactar dentro da área que você atua? A gente está no meio da bolha da inovação, né? Tem várias vertentes aí na engenharia civil, na engenharia digital, na gestão de projetos. Inclusive, o nosso departamento é liderado por uma diretora de projetos e inovação, que é a Fernanda Brocardo. E a gente se considera aí pioneiro nas áreas, né? A gente tem vamos falar assim, um departamento específico de engenharia digital, que a gente chama de BIM, né? Na parte mais técnica, para conduzir esse tema. E temos algumas iniciativas aí em IA. E faz 10 anos que a gente tem o nosso software. A gente já está na 3ª versão que está saindo. Que legal. A gente tenta sempre se atualizar em relação a esse tema. E, bom, é um desafio, né? Porque é difícil até de entender onde é que a informação... O que vai funcionar, de valor, né? Eu escutei muito podcast de IA e cada um que eu escuto mais estranho que o outro, assim. É difícil você
Mas estamos tentando fazer algo. Sabe que eu fiz um curso pelo MIT de inteligência artificial generativa. E ficou muito evidente, assim, que bem, na verdade, o tempo que uma empresa precisa para ela decidir e realmente investir numa determinada IA, pode ser que até ela conseguir fazer esse processo já tem uma outra e aquela não faça mais sentido. Então, hoje, o grande entrave das empresas é realmente você definir, não, é nessa que eu vou, é isso que eu vou fazer. Porque amanhã já tem outra no mercado, já tem outra coisa que está acontecendo, as pessoas não estão olhando mais para isso. Então, existe um cuidado muito grande das empresas de uma forma geral em relação a isso, né? Porque ainda está tudo muito acontecendo, né? E a gente tem alguns gargalos de segurança da informação, né? Que os nossos clientes, a gente tem muito NDA e muita preocupação de para onde que vai a informação que a gente vai estar colocando na IA. Então, exatamente. A gente é bem limitado em relação a isso. O que a gente consegue fazer é os procedimentos operacionais padrão, estarem com algum agente autônomo, algo assim para facilitar. Para otimizar o dia a dia, né? Mas eu acho que a gente está no meio de uma mudança, a gente está vendo o que está acontecendo. Ainda não acertamos, assim, de maneira efetiva, algo que gere muito valor na empresa com IA. Perfeito. Eu acho que, assim, são poucas as empresas que conseguiram isso, né? A gente, por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com vários agentes já dentro de um ambiente protegido, justamente por essa questão de dados. Então, ele nos automatizou uma operacionalização de processos que demandava muito. Então, isso já tem trazido bastante valor. Mas, claro, a gente sabe que ainda existe um grande caminho a percorrer. A gente é muito consultor, né? Então, a gente consegue usar, por exemplo, pesquisas de norma, esse tipo de coisa é muito mais rápido, que gera um aumento de produtividade. Lógico. Mas na prática, assim, que teve um divisor de águas ainda estamos usando como se fosse um Google Premium, né? Perfeito. Tá certo. E, Cláudio, agora a nossa última pergunta, a pergunta que foi que deu início a esse podcast, que é por que você faz o que você faz? Essa é a pergunta mais difícil de pergunta responder. Pergunta fácil de resposta difícil, né? Eu tive que refletir em relação a essa pergunta. Bom, falando de IA, né, eu tenho um software instalado, né, dentro de mim aqui que tem as nossas crenças, né? Então, eu acredito muito, quando eu recebi o diploma de engenheiro, que a gente tem que contribuir para a sociedade de alguma forma. Então, quando a gente cria uma casa, a gente está tirando, de certa maneira, o ser humano de uma floresta e colocando dentro de um ambiente seguro. Então, eu acredito que eu faço o que eu faço na minha profissão para trazer algum bem para a sociedade como um todo. Então, o que me faz levantar da cama é saber que a gente está ajudando empresas a criarem novos produtos que vão gerar emprego. Eu estou conseguindo ter uma empresa diferenciada, na minha opinião, do mercado, porque valoriza as pessoas. A gente tem dentro dos valores da nossa companhia fazer bem a todos os envolvidos do projeto. É algo que está lá na parede de todos os canteiros de obra. Então, é fazer bem para o cliente como investimento, mas também criar uma equipe, um ecossistema que saia da obra amigos ou colegas, né, de trabalho e não inimigos. Então, o que me faz fazer o que eu faço é acreditar que a engenharia, trazer projetos complexos para clientes que são investidores, vai ajudar a nossa sociedade, nosso estado, de certa maneira, o nosso Brasil prosperar a longo prazo. Perfeito, muito legal. Cláudio, super obrigada. Agradeço ao Silvio também. Eu trouxe um presente aqui para você da Steco. Obrigada. Ai, que lindo. Olha só. Te contei que essa cor a gente usava para Priori antes da nossa mudança de logo, né? Ai, que linda! Olha só, gente. A gente tem aí o desafio Constância na empresa, que está na 3ª edição. O que é o desafio Constância? A gente brinca internamente de quem tem a maior constância em exercício físico. Então, sério? Que legal! Esse ano a gente teve aí 125 pessoas que se inscreveram. Eles fazem times de 5. E aí vão ganhando pontos, né? A cada 30 minutos de exercício diário, no máximo. E aí vai competindo entre um time e outro. Aí quem tem a maior constância, né? Justamente aí para
tentar criar hábitos, né, através do esporte que gerem efeitos positivos em várias outras áreas da vida, né? Eu acredito que o esporte cria uma melhor relação com a alimentação, com o sono, com a performance. Então, e também traz felicidade a longo prazo aí pra gente. Sim. E aí tomar água é fundamental, é fundamental. Né? Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela sua presença. Quero agradecer ao Silvio que me indicou seu nome. Quando ele me indicou, assim, ele falou, olha, acho que você tem que levar essa pessoa pro teu podcast. Nós não nos conhecíamos antes, né, Cláudio? Então, acho que foi uma grata surpresa. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela tua disponibilidade. Estou bem feliz com a tua presença aqui. Obrigado. Só as perguntas me fizeram refletir aí, já me deixaram um pouco mais feliz aí. Foi uma jornada bem legal. Ai, que bom. Obrigada. Valeu. E chegamos ao fim de mais um episódio de Pode Conectar. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha com quem precisa assistir isso. Obrigada.